está dizendo que nós somos escravos de Cristo. Tem um versículo na Bíblia que eu não lembro onde está, que nós somos escravos de Cristo. Glória a Deus por isso. Mas será que é por causa desse sistema? Então, o que eu lembro assim é Romanos 1:1, que eu usei até na aula de grego, onde Paulo fala assim, ó, Paulo, doulos, Christou Iesu. Aí ele vai dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo. A maioria das Bíblias traduz. Mas o termo doulos é escravo. Então, Paulo está querendo dizer que ele era escravo e que nós somos escravos de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Que em relação a Cristo, nós não temos querer, nós não temos vontade, nós não temos poder nenhum diante de Jesus. Jesus é o Senhor pleno e absoluto. Ele é o dono das nossas vidas. Então, Paulo, quando usa o termo doulos, que é escravo em grego, ele está fazendo essa alusão mesmo aí. Ele está sendo duro, pesado. Olha, a nossa relação com Cristo é de escravidão. Não tem esse negócio de, eu faço se eu quiser. Não, Jesus é absoluto. Né? Deus é absoluto, extremamente soberano. Eu tenho que me submeter à soberania de Deus. Entendeu? Então, tem a ver com esse contexto? Totalmente. Porque todo mundo entendia o que era um escravo naquela época. Hoje a gente sabe que é ruim, né, e tal, não sei o quê, mas todo mundo compra carvão para fazer churrasco. E todo mundo sabe que a maioria do que se vende carvão é fruto de trabalho escravo. Né? Todo mundo compra roupa na Shein, né, na Shopee, compra material lá, e a gente sabe que a China tem trabalho escravo. Né? A gente compra iPhone, Samsung, né, meu notebook vem da China aqui, e é tudo fruto de trabalho escravo, a gente sabe disso. Mas, né, então, para a gente, é uma realidade muito distante. Na época de Paulo, não. Falar que uma pessoa era escrava era quase que um xingamento. E Paulo vai dizer que nós somos escravos de Cristo. Então, professor, eu estou perguntando isso porque um dia eu trouxe uma palavra, né, na minha igreja, num culto de oração, que eu trouxe essa palavra, o doulos, né, o significado. Show. Nossa, e ninguém aceitou. É isso aí, não, de forma nenhuma. E aí eu fiquei assim, o meu pastor chegou depois na frente e falou algo estilo assim, nós não somos mais escravos, nós somos agora filhos, sabe assim? Entendi, tentou dar uma amenizada. Isso. E eu fiquei assim, porque na época, eu até falei assim, nós éramos escravos do pecado, Isso. somos escravos agora de Cristo, porque Ele é soberano. Mas, olha, foi difícil. Não, é complicado. Pô, o pessoal quer declarar, quer exigir, quer mandar em Deus. Não, eu dei o dízimo, Deus tem que satisfazer a minha vontade. Né? Eu sou santo, eu não falei palavrão essa semana, fiz o propósito, fui no monte, né? Pulei a fogueira 7 vezes no monte, aí Deus tem que aceitar o que eu quero. É muito complicado, mas a ideia é essa aí, imagina. É essa radicalidade que o termo expressa, né? Que é difícil, como eu falei, né? As pessoas ainda hoje não conseguem aceitar. Mas legal, isso aí, parabéns aí pela coragem, pela ousadia, né? Bem, acho que a maioria está aí, né? Vamos continuar e qualquer coisa a gente vai falando aí. Estão vendo aí? Dá um sim aí. Amém. Sim. Não é amém não, Francisco, é sim. Sim. Não tem que falar de Tá crente, bom, não. sim. Esses crentes Glória a Deus. fanáticos aí. Ah, a outra aí também. Glória a Deus. Pentecostal aí, esse é o Seminário Batista. Glória a Deus. A gente não faz do Senhor, não. A gente dá boa noite. Oh, meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. E olhe lá. Batista é mal educado. É crente frio. Vamos lá, gente. Então, a gente vai estudar isso mais a fundo, né? A gente está vendo isso aqui de maneira, né, introdutória, mas só para a gente ter uma ideia, né? Vocês vão fazer uma pesquisa também. Como eram as condições para a viagem? O texto de Atos fala sobre 3 grandes viagens missionárias feitas por Paulo. Suas andanças começaram por volta do ano 46.
e foram até o ano 58, com a sua prisão na Praça do Templo. Só as grandes estradas do Império possuíam hospedarias, a cada 30 quilômetros, para oferecer segurança aos viajantes. Nas outras estradas, a segurança era pouca. Por isso, havia até empresas que, a troco de um bom pagamento, ofereciam proteção nas viagens. Mas Paulo não tinha nada disso. Viajar era muito perigoso na época. Lembre-se da parábola do bom samaritano. Lembrando que parábola é uma história que não é real. A mensagem é real. Na parábola do bom samaritano, o cara estava lá, jogado na estrada, passa o rabino, passa o levita, passa o sacerdote, e quem atende é um samaritano, que era escória para os judeus. Vai e atende o viajante, paga lá a hospedagem dele e tudo mais. Só que, por exemplo, isso era uma estratégia feita por bandidos, às vezes, para poder emboscar, né, fazer a emboscada. E aí os grandes religiosos, na parábola que Jesus conta, na historinha, eles metem o pé. O samaritano, mesmo correndo perigo de ser assaltado, abordado ali, ele vai ajudar a pessoa que está caída. Por isso ele é o cara que cumpre a vontade de Deus. Entendeu? Pensa nisso, nessa realidade de perigo. Não é apenas ajudar alguém que estava sofrendo, mas é se expor, inclusive, a possíveis perigos. Por isso Jesus exalta o bom samaritano. Então vamos lá. O templo, as sinagogas e a igreja. Isso no período de Paulo. É bom a gente já fazer essa diferença, gente. Tem muita gente que, quando lê templo lá no Antigo Testamento, está pensando que está falando da igreja hoje. Não é a mesma coisa. Templo, sinagoga e igreja são instituições religiosas completamente diferentes. E você precisa estar atento a isso. Ricardo, meu pastor fez a campanha de obras e usou Neemias. Se nós, né, formos olhar o texto de acordo com o seu contexto, tem nada a ver o templo da época de Neemias com a sua igreja. Nada contra ter que fazer obra. Eu sou pastor, a minha igreja precisa de obra, precisamos de dinheiro, se alguém quiser doar, fique à vontade, mas o templo do Antigo Testamento era uma instituição judaica, nada a ver com a igreja de hoje. Né? Então, vamos lá. Como um bom judeu, Paulo ia à sinagoga. Mas o que era isso? Não existia o templo ou a igreja. No tempo de Paulo, os cristãos se reuniam em casas, os judeus se reuniam nas sinagogas. As sinagogas eram o lugar onde os judeus iam para estudar as escrituras, no Antigo Testamento, e orar. A palavra sinagoga significa casa da assembleia. O templo, que foi destruído em 70 depois de Cristo, era o lugar onde eram realizados os sacrifícios judaicos para o perdão dos pecados. No tempo de conversão de Paulo, o templo já havia sido destruído. Foi mal. Então, podemos definir os lugares de reunião da seguinte forma. Primeiro, templo, instituição judaica, cujo último templo, né, que ele foi destruído e reconstruído 2 vezes, foi destruído em 70 depois de Cristo. Pensa o seguinte: Jesus nasceu, né, teoricamente, no ano 0. Morreu no ano 33. Enquanto Jesus estava vivo, existia o templo? Existia. Quando Jesus usa a palavra grega eclesia, que hoje traduzimos por igreja, eclesia significa reunião, grupo de pessoas também. Era também o nome dado a uma reunião que era feita em algumas cidades romanas, onde as pessoas iam na praça para discutir os assuntos da cidade, onde os cidadãos romanos iam para discutir. Então, eles saíam de suas casas, iam lá conversar lá, decidir, debater os assuntos da cidade. A essa reunião era chamada de eclesia. Tinha igreja na época de Jesus
como nós temos hoje? Não. Tinha igreja na época de Paulo, como nós conhecemos hoje? Não. O que tinha na época de Jesus? Templo e sinagoga. Sinagoga, local de estudo, né, e oração, devocional. Templo, lugar de sacrifício, lugar de poder político, né, religioso de Israel. A igreja. A igreja era um grupo de pessoas que se reuniam em qualquer lugar na época de Paulo. Quando Jesus fala, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre esta igreja, Jesus está falando com um grupo de pessoas. E ele está dizendo assim, ó, os inimigos não poderão acabar com vocês. Ponto. Que inimigo era esse? O Império Romano. Não é o diabo e não é o inferno. Não é isso que ele está falando ali. Então, ele está falando para aquele grupo de seguidores, para aquele movimento que ele iniciou, que o império não poderia acabar com ele. Ponto final. A ideia é essa. Tá certo? Então, precisamos deixar muito claro essa distinção, até porque, quando a gente fala da igreja em Roma, eram grupos de pessoas que se reuniam em casas. A igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica. Então, você tinha casas, lideranças, às vezes nessas regiões, né, devido à perseguição, eles se reuniam em catacumbas, em lugares, né, secretos para não serem perseguidos. Então, quando se fala a igreja em Filadélfia, lá nas cartas do Apocalipse, a igreja em Laodiceia, a igreja, sei lá, em Colossos, você não está falando em uma instituição. Isso é outra coisa que deve ficar muito clara. Quando é que o cristianismo se torna uma religião oficial? No final do século IV, Constantino se converte, porque essa conversão dele, né, não é igual a de Paulo, então, né, então se converte Constantino, e aí ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. A partir daí, o cristianismo passa a ter templos, passa a ter instituições. Então, até hoje, quando falamos de igreja, a gente tem que pensar muito bem. Porque quando a pessoa fala assim, porque esse lugar é santo, porque essa é a igreja do Senhor. E aí, eu acho que foi nessa matéria, não lembro, que um aluno falou assim, porque a questão de repensar a igreja, né, num tempo de pandemia, se o culto é pelo YouTube, é transmitido pelo Facebook, ou é no templo, isso a gente tem que ensinar a repensar, reavaliar, que apesar de quase 3 anos aí de pandemia, muita gente ainda, né, tem receio, né, acha que não é sagrado. Igreja não é a instituição, não é o local, na linguagem do Novo Testamento. Na linguagem do Novo Testamento é a reunião de pessoas. Por exemplo, nós estamos reunidos aqui, né, todo mundo aí numa sala virtual. Isso é uma igreja, ponto final. Né? Então, o seu culto, que é realizado online, é uma igreja, né? Partindo do ponto de vista da etimologia da palavra, igreja é onde eu tenho uma reunião de pessoas, ponto. Então, necessariamente, não é apenas uma instituição. Então, a sua igreja tem um templo físico, né? Um local de reunião. Aquilo ali, necessariamente, não é a igreja dentro do contexto do Novo Testamento. Está dando para entender essa diferença, gente? Entre templo, sinagoga e igreja? Tranquilo? Sim. Sim. Então, beleza. Porque sempre que você for ler as cartas de Paulo, ele vai estar falando de igreja. E aí você tem que pensar que eles estão reunidos numa sala, estão muvucados ali em algum canto se escondendo, entendeu? E não estão lá num templo, né, com microfone, equipe de louvor, né, diácono distribuindo ceia,
Não é essa a ideia. Fala, Regina. Professor, e a definição que diz que é eclesia, é saídos para fora? Ela não é errada, né? Porque para fora, a ideia de eclesia é reunião. Então, não é errado isso, mas ela se refere a esse evento, né, que acontecia em algumas cidades romanas, onde o pessoal ia decidir assuntos da cidade, né? Então, eles saíam das suas casas e iam para fora, iam para o pátio, iam para a praça, né, se reunir. Então, podemos dizer que o termo pode significar saídos, né? Saído para fora é redundante, né? Mas saiu, né? Pode significar? Pode, não é problema. Mas não é apenas isso, né? Ele acabou tendo uma conotação muito maior do que apenas essa ideia. Pode ser, então, saídos para se reunir. Isso, pode, entendeu? Pode ser essa ideia aí, né? Mas, por exemplo, esse foi um termo que foi cristianizado. Então, eclesia e igreja hoje, quando você pensa nisso, você só pensa em reunião evangélica, reunião cristã, né? E aí cristão pode ser católico ou protestante, tanto faz. Mas quando você pensa no termo igreja, você pensa em coisa religiosa, né? Por exemplo, né? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Sim. Calma aí. Fala. Quer falar, Vânia? Mais Não, alguém? tranquilo. Tranquilo, professor. Ah, tá. Não que eu ouvi a voz de mais alguém, pensei que mais alguém quisesse falar. Então, gente, o que é importante para a gente aí nessa continuação sobre a vida de Paulo? É entender um pouco desse ambiente, né? Era um ambiente realmente de perseguição, né? Paulo foi um desses perseguidos, não era fácil, mas a gente está pensando no início da igreja cristã. Até então, eu tenho a igreja lá em Jerusalém, né, iniciada pelos apóstolos, um movimento com fortes raízes judaicas, mas que, a partir de Paulo, ele vai se distanciando do judaísmo. Esse distanciamento do judaísmo, Paulo vai doutrinando, né, os cristãos para que entendam que a circuncisão, a celebração de dias, tudo isso são coisas do judaísmo, do passado. Então, não é mais parte nossa. O que é um grande problema hoje. Você chega em algumas igrejas evangélicas, aí tem lá a bandeira de Israel, aí tem lá um castiçal, aí tem lá a Arca da Aliança. Para quê? A gente é cristão, a gente não é judeu. Quando o Donald Trump disse que ia reconhecer, né, a embaixada a capital, né, de Jerusalém, né, lá em Israel, ou de Israel lá em Jerusalém, lá, e aí colocou a embaixada lá, eu vi um monte de crente festejando, usando o Velho Testamento. Olha, Jesus Cristo vai voltar, porque está vendo aí, está se cumprindo a maior ignorância do mundo, porque não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o cristianismo, e o texto do Antigo Testamento não está falando disso também, uma leitura muito simplista, superficial e equivocada, né? E muita gente apoiando isso. Então, nós somos cristãos, não temos nada a ver com o judaísmo. E, Ricardo, vou guardar o sábado. Bobeira. Ah, Ricardo, não como carne de porco. Tudo bem, tem problema de coração, pressão alta, né? Recomendo que não coma. Mas se não for esse o motivo, né, de saúde, bobeira. Porque o cristianismo, ele tem a sua base e fundamento na pessoa de Jesus, no exemplo de Jesus. E Jesus, meus irmãos, se você ler os evangelhos com atenção, você vai perceber que ele não estava nem aí para as leis do judaísmo, né? Então, o cristianismo ele está longe
dessa religiosidade, né? Fala, Gilmar. Adoravam a carne de porco, Jesus. Olha o herege. Nem, Adoravam acredito que nem tinha, né? Porque eles não tratavam porco, né? Então, mas se tivesse, eu acho que Jesus comeria tranquilamente. Ele fez o churrasco, pô. Falou que os demônios tinham entrado no porco. Aí matou os porcos lá, né? Teve um hecatombe de porcos. Essa é uma interpretação realmente de glutão. Fala. Travou? Você travou ou eu travei? Ricardo, deixa eu falar um negócio sério aqui, cara. Fala. O que você acha, por exemplo, acho que foi você que travou aí, cara. Tá cortando a sua fala. Fala de novo, que eu quero ouvir. Essa questão do simbolismo, cara. Fala aí. Peraí, deixa eu fazer uma... Eu vou fazer... E ele caiu ou eu caí? Segue aí, Ricardo. Depois eu faço a pergunta. Peraí, vou alterar um negócio aqui. Não, segue aí não. Tá acabando a aula. Ó. Faz logo a pergunta. Ih, caiu. Caiu? Melhorou aí? Agora sim. Vai. É que eu troquei minha rede aqui. Então, então, o que acontece? Essa questão do simbolismo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele trata muito de abolir a questão do simbolismo judaico no nosso meio. Né? Sim. Mas nós acabamos adotando outros simbolismos. Tipo, a questão da cruz, por exemplo, dentro das igrejas, essas coisas que a gente passou a adotar. Acho que se Paulo tivesse no nosso meio hoje também, ele mandaria tirar essas cruzes todas dentro das igrejas, né? Eu diria o seguinte, Paulo ia dizer assim, olha só, tua consciência é o teu guia. Agora, isso aí não é importante, entendeu? Eu acho que a questão não é se você deve usar ou não a cruz, né, como símbolo e tal, porque a questão do símbolo é até importante, né, para a questão do fenômeno religioso, né? Falando sociologicamente, nós somos guiados pelo símbolo, né? A igreja que você faz parte, você tem um afeto emocional pelo ambiente que foi criado religiosamente, né? Em abrir a Bíblia de papel, né? Em estar lá o pastor e tal. Então, há um afeto, né? O símbolo, ele tem esse valor de nos lembrar e de nos ligar a algo que está além de nós. Só que nada mais do que isso. O problema é quando eu torno o símbolo a coisa principal. Eu acho que Paulo, ele iria, eu acho, né? Isso digo eu, não o Senhor, mas eu acho que ele iria rejeitar a sacralização do símbolo. Tem igreja evangélica aí que entra com a arca. Quando a arca entra, o pessoal fica de pé. Pô, isso é ridículo, entendeu? Isso é no mínimo ridículo, no mínimo, né? Para não dizer heresia ou blasfêmia, mas é no mínimo ridículo. Né? O pastor, o pessoal beija a mão do pastor, que o pastor sei lá o que ele é lá, né? Mas Paulo ia rejeitar esse tipo de sacralização, né? Eu acho que é isso que a gente precisa avaliar. E não assim, vamos chutar o balde, não vou fazer mais ceia, não vou batizar, nada disso salva mesmo. Isso tem uma importância, isso tem um valor, mas entender que o importante nisso não é a ceia, mas o que ela representa. A comunhão com Cristo, a confraternização, a fraternidade, né? O batismo, uma mudança, um novo momento, né? O fim de uma etapa, o começo de uma nova etapa. Agora, se não batizar, não vai para o céu. Se não batizar, não é santo. Aí, esse tipo de questão é que eu acho que Paulo ele iria refutar. E a gente precisa avaliar, né? Tranquilo? Mais ou menos. Você não me apoiou. Ué, você é radical, irmão? Você está querendo chutar o balde com tudo? Já queria que você fosse junto comigo, amigo. Vamos quebrar essas cruzes todas que estão botando nas igrejas. Ele está querendo chutar o balde, ele quer destruir a igreja, deixa ele, ó. Deixa ele, Francisco.
Gente, está acabando o nosso tempo aí. Na verdade, já acabou, né? 8h25. Qualquer coisa aí, manda dúvida, né? A gente está aí, responde lá no grupo. Assim que eu puder fazer o upload, eu mando para vocês, tá? Dessa aula de hoje. E aí vamos conversando aí. E aí eu vou mandar o PDF lá para vocês, lá desses slidezinhos. Tem outros materiais sobre a vida de Paulo, eu vou mandando para vocês também. Vocês vão lendo, vão vendo aí o que vocês acham interessante. O que não achar interessante, pode jogar fora. Tá bom? Beleza, então? Mais alguma pergunta, dúvida? Quem quer perguntar alguma coisa? Não? Não, tá, Então é beleza, isso. beleza. Então a gente se vê aí na próxima aula. Pessoal, bom final de semana a todos. Bom final de semana nada. Você tem a aula seguinte, engraçadinho. Boa Deixa aí. Boa noite. Valeu, Boa noite. tchau.